Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Mizumoto, redator aqui da Drop Hour, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Pantera Negra, primeira grande estreia da Marvel aqui em 2018. O filme dirigido aqui pelo Ryan Coogler, ele traz um pouco agora da história solo do Pantera Negra, falando um pouco sobre como essa transição do T'Challa de príncipe para rei funciona. A gente vê uma história bem fechada, focando em Wakanda, no caso, para trazer pra gente a história do local e dos seus personagens, e para expandir o universo do protagonista. O filme aqui ele é realmente muito fechadinho nele mesmo, ele não traz muita coisa sobre o universo Marvel em si, ele funciona de uma maneira bem independente, com alguma coisa ou outra pincelando sobre os eventos de outros filmes, mas nada que traz pistas para o futuro, uma coisa que pelo menos para mim foi um pouco surpreendente, porque eu estava esperando algo em relação a principalmente Guerra Infinita. Sobre a direção, é interessante você ver o trabalho muito bem feito aqui do Coogler, que para mim ele já era um grande diretor desde da sua vinda em Creed, né, Nascido para Lutar, que também tinha Michael B. Jordan lá como protagonista, aqui como vilão Eric Killmonger, mas que é interessante você ver o trabalho dele, que ele sabe trabalhar muito bem as cenas de ação, apesar de ter um probleminha que eu vou falar mais à frente, e também a exploração dos seus personagens. Um filme, apesar de ser um ritmo um pouco diferente do que a gente tem da Marvel, ele é um filme que trabalha muito bem em seus personagens. É interessante você ver que tem um trabalho muito bom não só no Pantera Negra, mas também em todos os personagens que circundam ele. O Wakanda, por ser dividido em várias tribos, exigia um pouco disso na medida que você tem vários personagens que trabalham em cada um desses núcleos. Não são todos os núcleos que são trabalhados, obviamente, tem algumas tribos que não são muito citadas, mas as que são mais citadas, elas têm personagens de destaque. Além disso, é legal você ver a importância dos personagens femininos nesse filme. Por exemplo, né, a Lupita Nyong'o e a Danai Gurira. Elas são as duas personagens de maior destaque, pelo menos para mim, e elas acabam tendo muitas cenas de ação e participações próprias delas. A Danai Gurira, em específico, me surpreendeu bastante, porque eu não gosto muito de The Walking Dead, então eu só conheci o trabalho dela por lá. E aqui você vê que ela tem muito mais potencial para atuação e até para cenas de ação. A Letitia Wright, também, né, vindo aí como a Shuri, a irmã mais nova do Pantera Negra, ela também é um destaque feminino que é o grande alívio cômico do filme. É interessante até pensar nisso, porque o diretor ele sabe trabalhar muito bem o timing cômico aqui dele. Porque o filme ele não tem tantas piadinhas como a gente vê normalmente na Marvel. É um filme muito mais centrado, muito mais próprio mesmo, assim. É legal você ver que a Marvel Studios deu muita segurança para o diretor trabalhar o que ele quer. Ou seja, você tem um filme muito mais autoral aqui do que a Fórmula Marvel que todo mundo conhece. Pensando assim, é um filme muito mais fora da caixa em relação aos outros. E no caso, né, a gente tem a Shuri como o principal alívio cômico, mas são piadas bem encaixadas e ela é uma personagem engraçada desde o início, então não fica algo forçado. Dito isso, né, o trabalho de atuação é muito bom e da direção também. E dessa maneira a gente tem uma história muito interessante porque o diretor ele sabe trabalhar muito bem as questões da África, né? Eu não sou um especialista nisso, né, mas pelo pouco que eu conversei com alguns amigos meus que estudam a questão da África e também são negros, eles viram o filme e acharam interessante essa questão que foi muito bem trabalhada. Não só na presença, né, obviamente, já que o filme se passa no continente africano, mas também em questão de caracterização, de diálogos, né, no caso tem muitas falas em idiomas, né, dialetos africanos, isso é interessante. E o filme é muito carregado em discursos políticos, né, você vê sempre um subtexto muito presente em relação a isso. Não só em relação à África, né, na questão do colonizador, colonizado, mas também em relação, né, a políticas externas, principalmente sobre os Estados Unidos. O filme bate muito nele. É um filme muito político mesmo. Ainda falando sobre essa questão da política, né, o vilão, ele é um vilão muito interessante, pelo menos pra mim, ele foi um dos melhores vilões da Marvel até hoje. Tirando o Loki, eu diria que ele é o melhor vilão. Não que a concorrência seja muito grande, até porque a gente não tem muitos vilões bons. Mas ele é um personagem que convence, é um personagem bem tridimensional. Toda hora que ele começa a falar, você percebe que, embora ele seja errado na maneira como ele age, o discurso dele faz sentido, porque ele tem uma motivação real, uma motivação convincente, isso é interessante. Então é mais um ponto, né, que o diretor e os atores conseguem enriquecer nos personagens. O Michael B. Jordan, pra mim, ele para mim é o melhor personagem do filme, a melhor atuação do filme, né, e o personagem dele é tão bom quanto o protagonista, né, quanto o Pantera Negra. Apesar de trabalhar muito bem essa questão, né, dos personagens, da história e de como ele consegue encaixar a questão política, pra mim o filme peca, no entanto, um pouco na parte de ação no uso do CGI. Por que, né, especificamente ação no uso do CGI? O diretor, né, como eu falei, ele trabalhou com Creed, que é um filme que eu gosto muito
e que as cenas de ação são muito bem feitas, né? Você tem umas cenas de boxe muito bem gravadas. Só que aqui você vê que a questão da Marvel precisar do CGI pesou muito na hora dele gravar e fica uma coisa meio falsa, sabe? Você vê o filme, tem cenas que parece que são bonecos de camelô se batendo. E isso acaba incomodando um pouco, porque fica muito visível a tela verde e os efeitos visuais, fica um negócio mal resolvido. Mas tirando isso, as cenas de ação fora desse quesito funcionam muito bem, principalmente a cena do cassino, que aparece um pouco no trailer, mas que no filme você acaba tendo um aproveitamento melhor dela. Mas fora isso, eu diria que o grande problema do filme pra mim é a parte do CGI, principalmente no terceiro ato, que fica um pouco mal resolvido. Dito isso tudo, Pantera Negra é um filme que funciona muito bem, principalmente na relação dos seus personagens. Apesar de ser bem deslocado do restante dos filmes da Marvel, ele é um filme muito carismático, muito bem trabalhado. Vale muito a pena assistir. Fica nessa questão do CGI um pouco de lado e em relação ao futuro do personagem, porque pra mim a maneira como o filme termina fecha muito o ciclo dele. Fica meio que tirando possibilidades de umas continuações, apesar de provavelmente termos continuações. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like que ajuda a beça pra gente. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem erro não. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários, por favor. E também fala um pouco sobre a sua experiência com o filme, né, Pantera Negra. Falou, um abraço.